Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars The Clone Wars, dessa vez do 9º episódio da terceira temporada, Hunt for Zero, Caça ao Zero. Esse episódio, né, que encerra o arco do Zero Hutt, né, a parte 3 de 3. E também esse episódio marca, né, o fim do primeiro ano das guerras clônicas, galera. Mas eu já explico isso pra vocês, beleza? Bom, Clone Wars não lançou na ordem, tem a playlist da temporada e a playlist de ordem cronológica, que é a que eu recomendo vocês assistirem. Vocês já devem estar cansados de me ouvir falando isso todo vídeo, mas enfim, vamos ter que aguentar. Mas beleza, né? O episódio anterior foi o Hostage Crisis, cronologicamente, beleza? Mas vamos embora. Bom, o episódio se inicia, né, falando que o Mestre Jedi Obi-Wan Kenobi foi designado, né, pra procurar o Zero Hutt e o Cad Bane e prendê-los, né? Mas ele não foi designado para essa missão sozinho. Ele foi designado para essa missão junto com o Mestre Jedi Quinlan Vos. E aí, né? O Obi-Wan, ele fica meio assim, né? Porque o Quinlan é, digamos que, excêntrico, meio louco e tal, enfim. Ele é um Jedi não muito convencional. E a gente descobre, né, que o Zero Hutt foi levado para o planeta natal dos Hutts, né, que é Nal-Hutta. E ele está lá, né, perante ao conselho dos Hutts, né, dos chefes das 5 famílias e tal. E é revelado que ele sabe a localização de um rolo diário onde contém, né, todos os segredos e feitos criminosos, né, dos Hutts. E se isso cair nas mãos erradas, os Hutts estão ferrados. Seja pra República ou seja pra qualquer um. E aí o Zero até ameaça que se matarem ele, esse diário vai aparecer de uma forma ou de outra na República. E aí o Zero bebe em um copo lá, né? Joga o copo longe. E aí, né, é levado até os aposentos dele, lá no palácio, né, da Gardula Hutt. Inclusive, uma curiosidade, gente, a Gardula Hutt, né, era a antiga dona do Anakin e da Shmi Skywalker, antes de perdê-los, né, numa aposta para o Ato. E aí o Ato se tornou, né, dono do Anakin e da Shmi, até que o Qui-Gon vinha apostar lá com o Ato, o Anakin ser libertado, e ano depois o Ato, né, ter vendido a Shmi para o Sr. Lars. Mas enfim, né, uma curiosidadezinha. O Obi-Wan tá lá conversando com o comandante Cold, né? Enquanto ele espera o Quinlan chegar. E aí, bom, desculpa, eu tô falando aqui mais perto do áudio por conta, né? Que o pessoal tá falando de fundo, mas é isso, enfim. E aí, né, o Quinlan chega e tal, ele fala que tem algumas informações de que o Zero provavelmente foi levado pra Nal-Hutta. E por causa, né, que provavelmente os Hutts ordenaram isso pra... porque o Zero deve ter algum podre deles. Aí o Obi-Wan e o Quinlan, né, partem pra Nal-Hutta pra procurar o Zero e o Cad Bane. E aí o Quinlan fala que ele que vai pilotar a nave, né? Beleza. Enquanto isso, corta lá, né, pro palácio da Gardula Hutt. A gente vê umas dançarinas, entre elas a gente vê uma dançarina chamada Sai Snoodles, que ela também é cantora e tal. Ela não é uma Twi'lek. Geralmente as dançarinas são as Twi'leks, né? Mas ela não é uma Twi'lek. E aí, beleza, ela fica sabendo pelas dançarinas de que o Zero tá ali, tá preso e tal. E aí, ela vai fazer uma visitinha a ele. Ela distrai os guardas gamorreanos, fazendo com que os dois briguem. E a gente vê que o Zero tá preso numa cela. E aí, através dos diálogos, a gente descobre que a Sai e o Zero eram namorados antigamente, eram amantes, né? E aí, o Zero meio que dá uma desculpa de que foi o Jabba que mandou ela pra Coruscant e tal, e depois aconteceram outras coisas e eles não conseguiram ficar juntos. E aí meio que ele manipula ela emocionalmente para que ela o liberte. E assim, né, o Obi-Wan e o Quinlan chegam lá em Nal-Hutta e vão para o palácio da Gardula Hutt, né, para meio que investigar, fazer umas perguntinhas. Só que o Conselho Hutt nega que o Zero ou o Cad Bane estivessem ali. E aí, né, o Obi-Wan, Quinlan, não insulte eles são nossos aliados e tal na guerra, essas coisas.
E aí o Quinlan, né, ele acaba encontrando o copo do Zero. E através, né, das habilidades dele, de rastreio e tal, e utilizando a força, ele deduz que sim, o Zero estava ali. E aí ele e o Obi-Wan se retiram. E aí ele comenta com o Obi-Wan que ele descobriu. Os dois vão rumo à cela, só que descobrem que o Zero escapou. Enquanto isso, né, a gente vê que o Zero e a Sai estão meio que num pântano, numa speeder lá e tal, como se fosse uma lancha. Um barquinho, né, lá de pântano. E aí corta de novo pro Cad Bane. Ele tá lá no palácio, né, da Gardula Hut. Os Huts até acham que foram os Jedi que libertaram o Zero, mas não foi. O Cad Bane fala que provavelmente foi outra pessoa e tal. Porque os Jedi, eles chegaram, o Zero já não tava mais lá. Então, beleza. E aí ele concorda em fazer mais uma missão, né, que é achar o Zero, contanto que ele seja pago, né. E aí corta para o Quinlan e o Obi-Wan. Eles estão rastreando, né, o Zero. O Obi-Wan é atacado por uma criatura, mas ele mata ela. E aí o Quinlan diz: e aí, você confia nele? Eu nunca duvidei. E aí corta, né, pro Zero e a Sai. Eles chegam em uma cabana lá. Eles não deixaram o planeta. E aí a gente descobre que essa cabana é de Mama a Hut, a mãe do Zero. E aí o Zero meio que convence ela a fazer uma troca. Trocar a speeder dele pela nave dela. Porque tem alguém perseguindo ele e tal. E é a Gardula Hut. E aí, né, ela concorda e ele fala que tem uns negócios a resolver no planeta de Teti. E aí o Cad Bane tá lá com o robozinho dele, o Todo, né? E ele diz pro Todo se apressar, porque eles têm que chegar lá antes do Jedi e tal. E aí ele comenta também que é a última vez que ele aceita um trabalho desse tipo. E aí, né, o Obi-Wan e o Quinlan Vos, eles chegam lá na casa da Mama a Hut, né? E bom, ela comenta que eles não são os primeiros, né? Naquele dia que vieram atrás do Zero Hut e perguntam, né? Se eles vão matar o Zero e tal. Ele não, mas a gente quer garantir que não que a gente prenda o Bane e tal. Ela, tá. Meu filho foi pra Tiff, ela diz. E aí eles vão, né, rumo a Tiff. Enquanto isso, lá em Tiff, o Zero leva a Sai, né, pra um túmulo que é o túmulo do pai dele. Ele nunca teve coragem de dizer pra mãe que o pai dele fugiu e morreu, né. Dentro do túmulo lá, né, com o corpo todo enrolado em bandagens do pai do Zero. Já vou, só um instante! E aí, lá, né, nas mãos do cadáver do pai do Zero, tá o rolo diário com todas as informações do Rush. Só que aí, o Zero, ele é traído pela Sais Noodles. Porque ele quebrou o coração dela e tal. E aí ela, você devia ter pensado melhor. Aí da próxima vez antes de quebrar um coração de alguém. Ou melhor, não vai ter uma próxima vez. E ela mata o Zero com tiros de blaster. Pois é. O Obi-Wan e o Quinlan chegam lá, né? No túmulo, mas a Sai não tá mais lá. Eles encontram o Cad Bane. E aí ele admite que não foi ele e tal. E aí o Obi-Wan, beleza, a gente não conseguiu prender o Zero, mas a gente vai te prender, porque, né, tu fez um monte de senadores da República reféns. Ele, não, mas os separatistas poderiam pagar muito bem pelas cabeças de Jedis. E aí começa um confronto, né, um duelo lá do Obi-Wan e do Quinlan Vos contra o Cad Bane e o Todo. Enfim, tem sabre de luz pra cá, sabre de luz pra lá, choque, botas voadoras, fogo pra lá e pra cá. O Cad Bane acaba perdendo o chapéu dele. E o Cad Bane consegue escapar. E aí o Obi-Wan comenta lá pro Quinlan, né, que não gostava mesmo da companhia dele. E o Quinlan só dá um sorrisinho. E aí, lá em Tatooine, a gente acaba descobrindo quem que contratou a Sai, né, pra matar o Zero e recuperar o rolo diário. E foi o próprio Jabba o Hutt que fez isso. E aí ela fica rindo, dizendo que ninguém ia suspeitar, né, de uma simples cantora inocente e tal, que poderia fazer um trabalho de um caçador de recompensas. E assim se encerra, né, o arco do Zero Hutt. O Zero morreu. Mas enfim, galera, agora eu vou comentar o porquê esse episódio marca o fim do primeiro ano das Guerras Clônicas. As Guerras Clônicas começaram em algum período de
22 BBY antes da Batalha de Yavin, 22 anos antes da Batalha de Yavin. A gente não sabe se foi no começo, meio ou fim. A gente só sabe que a primeira, segunda e terceira, e o comecinho dessa terceira temporada, né, de Clone Wars, fora o filme, se passaram entre 22 e 21 BBY. Por que disso? Porque cronologicamente o próximo episódio já se passa, né, no próximo ano da guerra, ou seja, Heroes on Both Sides, né, que é o próximo episódio cronologicamente, já é outro ano. Por que desse motivo? A Ahsoka Tano, a Ryo Chuchi, entre outros personagens, sofreram um redesign para eles ficarem mais velhos, mais maduros. Então, é considerado sim como o final do primeiro ano das Guerras Clônicas. Então, a partir do próximo episódio, a gente já vai estar ou no meio ou no final de 21 BBY, beleza, gente? Mas é isso, esse foi o vídeo. Deixa um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. Me sigam nas minhas redes sociais, que tá aqui embaixo. Fiquem com Deus, coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima e falou, que a força esteja com vocês. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought